O governo Trump declarou guerra à Universidade de Harvard. A disputa começou depois de protestos pró-Palestina no campus e culminou em ataques diretos aos estudantes estrangeiros. O Departamento de Segurança Internacional ameaçou cortar o acesso da universidade ao sistema de vistos. Se essa proposta vingar, cerca de 6.800 alunos estrangeiros ficam ilegais no país. Para o governo, Harvard não combate o antissemitismo e discrimina os conservadores. A universidade reagiu, foi à justiça, conseguiu uma liminar barrando a medida e processa o presidente por violação flagrante da Constituição. Trump recuou e deu 30 dias para Harvard contestar a proibição de matrículas de estrangeiros. A ideia do governo é diminuir para 15% o número de estudantes internacionais. E outras universidades alertam para o risco de perseguição ideológica. Aqui no Brasil, a extrema-direita defendeu a retaliação aos opositores de Trump. Para o deputado Nicolas Ferreira, o governo estadunidense pode sim negar vistos para quem critica o presidente. Contraditório, né? Segunda-feira, 2 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Roberta Garcia e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar para analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o professor, filósofo da política e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Oi, professor, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Oi, Roberta, grande prazer estar com você, estar com vocês. Professor, como é que o senhor avalia a decisão do governo Trump de ameaçar cortar o acesso de Harvard ao sistema de vistos para estudantes estrangeiros? Estamos aí diante de um caso de perseguição ideológica? Com certeza estamos, Roberta, mas é preciso também dizer o seguinte, é um tiro no pé gigantesco, a gente não entende realmente a cabeça dessas pessoas como Trump e Bolsonaro. Eu lembro que quando Trump era presidente, saiu um livro, uma obra coletiva de psicólogos, psiquiatras, discutindo se ele tinha um problema de doença mental. Eu mesmo, com alguns amigos, especialmente o desembargador Alfredo Ottier, faz 4 anos, praticamente dia a dia, em maio de 2021, nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a interdição do Bolsonaro por incapacidade mental de dirigir um país. No direito civil, no Código Civil, tem a previsão de interditar uma pessoa que não está cuidando bem da sua família ou da sua própria vida. E nós consideramos que isso valia para o Bolsonaro, mas não chegou a ser julgado, ficou numa gaveta do ministro Gilmar Mendes, não teve continuidade. Agora, no caso Trump, é particularmente grave porque as medidas que ele está tomando agora são de uma insensatez gigantesca, especialmente no que tange a superioridade dos Estados Unidos no mundo, que é um tema do qual ele fala o tempo todo, mas está adotando políticas que vão contra isso. No caso da ciência, especialmente, a projeção dos Estados Unidos no mundo deve muito à ciência deles. Por exemplo, a bomba atômica. Durante muito tempo foi considerada a principal invenção do século XX. Ela permitiu o fim da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu a superioridade dos Estados Unidos sobre os demais países do mundo, levou outros países, especialmente a extinta União Soviética, a entrar numa corrida bélica também, e, de qualquer forma, com isso, os Estados Unidos garantiram uma superioridade. Isso depende de Harvard, depende das universidades chamadas da Ivy League. Ivy League é uma expressão em inglês, que é a liga da Era com H, essa planta trepadeira, que enfeita os prédios já antigos, com vários séculos, de 8 universidades que ficam na costa leste dos Estados Unidos, Harvard sendo a mais conhecida, a maior em qualidade, a mais importante. 161 prêmios Nobel que tem Harvard. E é isso que o Trump está praticamente se dispondo a destruir. Então é muito preocupante, a gente não vê lógica nenhuma nisso. A gente vê o efeito. O efeito é assustador, com gente deixando os Estados Unidos, gente com medo de sair, de não poder voltar, gente ameaçada de não poder chegar lá, de ter recusado o visto, ou mesmo ser barrado na entrada. E há 2 casos, pelo menos, que eu queria chamar a atenção. Um é da princesa herdeira da Bélgica,
a futura rainha da Bélgica, que está fazendo o primeiro ano de um curso de políticas públicas lá e que está na dúvida se faz o segundo ou não, porque talvez não haja espaço. E mesmo ela sendo de família real, futura rainha, e mesmo sendo Trump totalmente baba-gravata para monarquia, ele é louco por monarquias, por coisa assim, há o risco dessa princesa herdeira não voltar lá, ou mesmo não querer estar nesse ambiente. E outro caso é de um amigo meu, que já foi do conselho da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eu presido, o Guilherme Rosso, de Curitiba, que estava com tudo preparado para ir cancelar a bolsa dele. Então, nós estamos numa situação em que os Estados Unidos estão perdendo dinheiro que é pago pelas anuidades dessas escolas, dessas universidades, são muito caras, não é como no Brasil, que isso é gratuito nas universidades públicas. Elas são muito caras. Fácil, você pode gastar $100 mil num ano entre anuidade, moradia, outras despesas. E o segundo ponto é aquilo que se debrizou-se no final do século XX com o nome de soft power, o poder brando, o poder macio, que é a capacidade que tem uma sociedade de conquistar os corações e mentes de outras. Digamos, existe o poder pesado. O poder pesado é o quê? É canhão, é metralhadora, são bombas, e por extensão podemos até dizer que a economia é um poder pesado. Agora, o poder leve, o poder macio, o poder suave, é aquele poder que conquista a simpatia das pessoas. Hollywood, por exemplo, é uma gigantesca máquina de soft power, porque ela difundiu hábitos da cultura americana pelo mundo e fez o mundo todo admirar aquela sociedade, querer ser como ela, querer comprar coisas dela, e parece que o Trump está botando fogo nisso tudo, está acabando com isso, né? Por várias razões, inclusive a maneira truculenta com que ele lida e que aliena simpatias. Então, eu vejo isso como mais abrangente do que apenas na Universidade de Harvard. Agora, para quem lida com a ciência, como da minha incumbência, enquanto presidente da SBPC, cargo que eu ocupo há quase 4 anos, e cujo mandato encerra agora tem 1 mês e pouco, mas nessa situação toda é assustador ver tanta pesquisa importante que está sendo desfinanciada, que está sendo encerrada praticamente, por causa de um capricho de uma pessoa talvez insana, certamente um tanto limitada intelectualmente e, com toda certeza, de duvidosos padrões éticos. Pois é, professor. Cerca de 6.800 estudantes estrangeiros poderiam ser afetados diretamente com essas medidas. E aí, o Trump, como o senhor bem comentou, ele acusa Harvard de não combater o antissemitismo e também de discriminar conservadores. Como é que o senhor interpreta essas alegações no contexto da liberdade de expressão e do pluralismo político, hein, professor Renato? Vamos lá, é curioso, porque são 2 perguntas, tentar responder as 2, mas começando. É curioso que Trump fala em defesa do pluralismo político, ele ataca o nosso ministro Alexandre de Moraes, ataca o Brasil por entender que vozes conservadoras estão sendo caladas, que é um lugar comum que eles usam, mas ao mesmo tempo ele quer calar as vozes que discordam dele. Eles estão olhando as redes sociais de quem pede um visto americano para ver se a pessoa falou contra Israel, se falou contra o Trump, etc. Isso é uma coisa quase inédita na história americana. O precedente que tem é o período do senador McCarthy, a caça às bruxas, sendo acusadas de comunistas por volta de 1950, em plena Guerra Fria iniciante. Agora, a questão do antissemitismo. Existem demonstrações que a gente pode dizer antissemitas, existem. Às vezes é difícil distinguir a hostilidade à política de Israel e a hostilidade ao povo judeu, que devem ser totalmente separados, são 2 coisas distintas. Uma coisa é Netanyahu, que é um sujeito horroroso, que está fazendo um governo lamentável, promovendo um genocídio na faixa de Gaza. Outra coisa são os judeus, os cidadãos israelenses, que incluem não judeus, como árabes e drusos. Mas o que nós temos nisso tudo é que ele usa apenas como pretexto a questão do antissemitismo. Até porque o povo judeu, uma das grandes características deles é a disposição a discutir, a debater, a discordar. Tem sempre aquele ditado que diz, você tem 4 judeus numa sala, tem 4 ou 5 opiniões diferentes. Vão discutir. É uma coisa que deu muita força a eles, inclusive, nos séculos de perseguição e de diáspora. Então, acho que tudo isso é simplesmente um golpe dele
para tentar, enfim, fazer passar projetos nefandos de controle sobre a liberdade de expressão. Quanto à questão de não ter representatividade conservadora na universidade, olha, você tem nas universidades que eu conheço muita gente conservadora. Se eu pego a minha universidade, a USP, Universidade de São Paulo, eu posso dizer que várias faculdades das tradicionais, engenharia, medicina, em certa medida direito, têm um corpo docente com bastante gente de direita. Isso não é um problema, porque a pessoa entra na universidade como professor, ou mesmo como aluno, depois de exames que verificam a qualificação dela, a qualificação intelectual dela. Então, você tem que ter, sim, pessoas que são boas na engenharia, são boas na medicina, isso dificilmente terá a ver com a opinião política delas, exceto, talvez, na saúde pública e na prevenção das doenças, que são áreas que têm, talvez, mais gente de esquerda. Mas, assim, nos outros cursos, não. Então, você tem pluralismo nas universidades, já existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, de modo geral, onde você tem faculdade de economia, elas são muito favoráveis ao liberalismo e mesmo ao neoliberalismo. O que acontece é que você tem que chamar pessoas que sabem o que fazem. Então, não podemos dizer, vamos agora, no curso de astronomia, abrir espaço para gente que acha que a Terra é plana. Não tem sentido. Isso não é uma questão de opinião. Não é questão da pessoa ser de direita. É questão, desculpe a palavra, da pessoa ser burra. São duas coisas diferentes. Então, uma pessoa que defende aquilo que não tem qualificação científica, não tem espaço como docente, como pesquisador. E isso não tem nada a ver com liberdade de opinião, e eu acrescento, o espaço da universidade é, sobretudo, o espaço da obrigatoriedade de dizer a verdade. Verdade não é o mesmo que opinião. Opinião é o que eu acho, por que comida eu gosto, até mesmo que religião eu tenho, ou que simpatia política eu tenho. Isso é uma coisa que todos têm como cidadãos. Mas na universidade, eu não posso ir defendendo posições, ou o que quer que seja, por mais encantadoras sejam ou fascinantes, só porque eu gosto. Eu tenho que defender porque tem base científica, tem base na leitura da realidade. Pois é. E, professor, há uma decisão de uma juíza estadunidense de conceder liminar favorável à universidade. E eu queria entender com o senhor, essa decisão dela revela o peso do judiciário como contrapeso institucional? Que lição que a gente pode tirar, né, do papel das instituições democráticas nessa crise? Olha, hoje mesmo estava lendo um jornal francês, Le Monde, que diz que está havendo uma grande quantidade de sentenças que barram coisa do Trump. Pode ser. Eu não tenho tanto essa impressão, porque a Corte Suprema foi aparelhada por ele. Dos 9 juízes da Corte Suprema, ele nomeou 6. E são pessoas que derrubaram aquele direito constitucional ao aborto, que durou quase 50 anos, e que fez dos Estados Unidos um país muito diferente do que é. E hoje você tem uma perseguição a quem aborte. Você tem outras coisas que estão sendo adotadas, e a Corte Suprema tem sido o lugar que segura a coisa do Trump. Lembrem, ano passado, em plena campanha eleitoral, a Corte Suprema decidiu que o presidente dos Estados Unidos pode cometer qualquer crime sem ser julgado. É uma coisa escandalosa. Em termos de direito anglo-saxônico, em 1600 e pouco, houve uma discussão importante entre o então rei da Inglaterra, rei Jaime I, e o principal jurista inglês da história passada, que era Sir Edward Coke. E Edward Coke afirmou, o rei está debaixo da lei. O rei dizia, não, o rei está acima da lei. Eles disseram, não, o rei está acima de todos os súditos, mas está embaixo da lei. Os Estados Unidos decidiram, pela Corte Suprema, ano passado, que o presidente não está controlado pela lei. Isso é assustador. E, nesse sentido, por estranho que possa parecer, o Brasil está saindo melhor. Porque, veja, os 3 poderes norte-americanos, o Trump no executivo, o legislativo, as 2 casas controladas pelos republicanos, que, por sua vez, de partido histórico, partido de Abraham Lincoln, viraram um puxadinho das loucuras do Trump. E terceiro, a Corte Suprema também aparelhada por ele. Então não tem mais equilíbrio de poderes. Você tem 3 poderes que falam em uníssono qualquer loucura que o presidente queira dizer. E isso torna muito difícil o controle dos excessos pelas instituições. Essa história de instituições é interessante, que na Idade Média se coloca a pergunta, o que você faz se o rei for louco, perverso, ruim, em suma, se ele for tirano? O que você faz? E os medievais discutem de que maneira você pode tirar um rei assim. E os modernos vão criar a ideia de instituições. Ou seja, você faz um equilíbrio do poder, que culmina na doutrina dos 3 poderes na Constituição americana,
São poderes que devem dialogar entre si e cada um evita o excesso do outro. A ideia é uma ideia bonita, a ideia é que o poder tenha tendência ao excesso. Então, a única forma de você evitar a tendência do poder ao excesso é você colocar um poder contra outro, um poder perante o outro, um poder limitando o outro. Dessa maneira, você evita a barbárie. E esse mecanismo todo de evitação dos excessos está sendo absolutamente excluído da política americana, graças ao aparelhamento pelo Trump dos três poderes. Então, nesse sentido, pode parecer estranho, mas o Brasil está melhor. Nós temos medidas... Olha, a maior parte das medidas que o Trump adotou, no Brasil não seriam adotadas. Veja, ele não poderia cortar verbas de uma penada de uma universidade como Harvard sem uma reação forte. E lá, no âmbito universitário, é bom lembrar que Columbia, universidade na qual já lecionei há coisa de 20 anos, é uma joia da coroa americana. Columbia cedeu. Columbia rendeu o seu Trump. Quem levantou o estandarte da defesa foi mesmo Harvard. Mas tá uma situação difícil, viu, Roberto? Pois é. Como é que essa situação se relaciona com a ascensão de discursos ultraconservadores que buscam limpar, aqui entre aspas, tá, o ambiente universitário de vozes críticas ou progressistas? Olha, eu lembrei, antes de responder a isso tudo, eu lembrei aquele filme 2020 Nunca Mais, que a Netflix lançou no começo de 2021, e que era uma representação dos Estados Unidos sobre a pandemia no primeiro ano da mesma, ou seja, 2020. E que é uma comédia muito bom, eu recomendo a quem não viu. E volta e meia aparecia alguém lá da gangue do Trump dizendo: vozes conservadoras estão sendo silenciadas. Essa reclamação, embora elas estejam ocupando um espaço gigantesco. Aqui no Brasil, por exemplo, as redes sociais foram praticamente dominadas pela extrema-direita. Nós temos gente que diz as maiores barbaridades e em dias tem 15, 20 milhões de repercussões De seguidores, coisas. né? De compartilhamentos, compartilhamentos, enfim. Uhum. Então, está vendo isso? E isso é uma campanha extremamente bem organizada que tem surtido efeitos, tem surtido frutos. Então, as pessoas esquecem, por exemplo, que a varíola matou só no século XX 300 a 500 milhões de pessoas. Vejam, no século XX, no começo, tinha pouco mais de 1 bilhão de habitantes. E foram entre 1900 e 1970. Em 1970 morreu a última pessoa que contagiou naturalmente de varíola. Há 50 anos, nesses últimos 50 anos, só morreu uma pessoa, em 1980, que mexeu desavisadamente num tubo em que estava o vírus da varíola. Tirando isso, ninguém mais. Discute-se, inclusive, a ideia de exterminar esse vírus restante em laboratórios para que nunca mais volte a varíola. Então, veja, a chance da pessoa contrair varíola e morrer era muito grande no tempo dos nossos avós. Hoje, praticamente não, varíola sumiu. E, no entanto, tem gente que se opôs à vacina da Covid, acreditando que ela causaria danos absurdos. Virar jacaré, dizia esse bufão que foi presidente do Brasil. Então, nós temos hoje uma situação toda em que o avanço científico é fantástico e, no entanto, gente que é beneficiada por esse avanço científico se volta contra. Veja, quando a gente fala dos influencers de extrema-direita, usam a internet para divulgar as mentiras deles. E a internet é uma invenção científica super recente. E eles utilizam instrumentos científicos, mas sem a lógica do instrumento científico. Então, esse é um ponto grave. E isso leva esse pessoal a tentar eliminar qualquer discurso diferente do deles. E a origem disso é meio esquisita, é difícil entender por quê. Mas faz o quê? Mas acho que em 2016, o New York Times mandou repórteres deles para o Nordeste brasileiro. E eles viram uma coisa muito interessante, que estava crescendo o negacionismo das vacinas tradicionais, não era nem Covid, foi antes da Covid. E eles tentaram ver como que rolava toda essa propaganda negacionista, era pelos grupos de WhatsApp, graças ao fato de que quando você acessa pelo seu celular, pelo seu navegador, um vídeo, você consome dados. Mas se você recebe o vídeo pelo WhatsApp, a operadora não cobra de você os dados relativos ao vídeo. Então, isso facilitou muito a difusão dessas mentiras. Agora, por que esse povo começou a fazer isso? É muito difícil entender.
qual prazer, qual satisfação pode haver numa pessoa que diz não vacine seu filho para sarampo, catapora, e a criança morre de sarampo ou catapora? Por que uma pessoa faz isso? Para mim é difícil entender que haja tanta maldade nisso, mas eu acho meio difícil uma explicação que não passe pela maldade, viu, Roberto? Lembrando que muitas operadoras oferecem acesso ilimitado, né, às redes sociais. Então, a gente tem mais facilidade, de fato, em acessar vídeos, principalmente no WhatsApp e outras redes também. Mas o fato é que o governo Trump propôs limitar em 15% o número de estudantes estrangeiros nas universidades. E aí, professor Giannini, você acredita que essa crise ela pode ser um alerta geral, global, sobre a importância de proteger a autonomia universitária como pilar mesmo da democracia? Deus te ouça, viu, Roberta? Deus te ouça. Eu acho que sim, tem uma forte importância disso tudo acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo um retrocesso grande. Veja, aqui eu falo de São Paulo, né? Eu sou paulista. No estado de São Paulo, o governador está querendo extinguir a carreira de pesquisadores científicos, que alimenta, por exemplo, o Instituto Biológico, vários institutos que pertencem ao Estado, sem serem das universidades estaduais paulistas. O governador quer acabar com essa carreira. Então, isso é muito assustador, porque se a gente tiver isso, a gente vai perder um instrumento poderoso, no caso de São Paulo, de desenvolvimento. E veja o paralelo. Um país rico como os Estados Unidos, um estado rico como São Paulo, ficam ameaçados por essa presença dos negacionistas. Professor, além dessa pressão política, há também um sufocamento econômico, né, em que o mundo acompanha. Harvard está resistindo, por enquanto. Agora, o senhor acredita que essa resistência pode durar quanto tempo, já que a verba está sendo cortada? Olha, Harvard tem muito dinheiro, tem um fundo patrimonial muito elevado, tem um prestígio gigantesco, mas é uma briga mesmo. Quer dizer, eu penso que Harvard vai precisar obter vitórias na justiça. Eu não sei se o Trump vai continuar muito tempo com esse rolo compressor que ele está impondo, porque as pessoas estão ficando chocadas. Em questão de meses, se ele não revia completamente as taxações alfandegárias, eles chamam de tarifas, em questão de meses vai haver um aumento significativo da inflação, que é uma coisa que apavora norte-americano. Não é um povo como o brasileiro que a gente viveu com inflação décadas, mas é um povo que tem uma inflação muito baixa. E aí pode ser que haja um retrocesso no apoio popular a ele, pode ser que haja uma reação e que o próprio judiciário dê um basta nesses excessos mais gritantes dele. Mas fora isso não tem muita chance, quer dizer, há muito dinheiro que vem para Harvard, para as grandes universidades, do orçamento federal americano. Também, isso inclui até mesmo pesquisas de interesse militar. Não sei se os militares também estão felizes com essa ideia de cortar financiamento de pesquisas para universidades poderosas que vão ajudar, enfim, a fazer guerra, a fazer armamentos, etc. Mas, nesse momento, é uma grande indagação. Quem vai ganhar essa parada? Se vai ganhar Harvard, se vai ganhar a ciência ou se vai ganhar o Trump? Pois é, uma queda de braços. E só para a gente fechar, professor Renato Giannini, qual o papel que o Brasil deve desempenhar nesse cenário internacional de retração das liberdades acadêmicas? Será que deveríamos pensar em políticas próprias de acolhimento e talvez de intercâmbio? Com certeza, com certeza. Primeiro, nós tivemos uma espécie de êxodo científico que a gente não sabe o tamanho, nos governos Temer e Bolsonaro, dado o corte de financiamento da pesquisa no mundo acadêmico, né? Que é onde se faz quase toda a pesquisa no Brasil. Empresa no Brasil faz muito pouca pesquisa científica. Então tivemos que o governo atual criou um programa de repatriamento dos cientistas que foram para fora, um programa que causou muita discussão, porque na comunidade teve quem reclamou que está faltando dinheiro para quem está aqui, e que então primeiro deveríamos estancar a hemorragia, parar essa saída, desestimular as pessoas a irem embora e estimulá-las a ficarem aqui, antes de chamar de volta quem para lá foi. O Brasil, trazer grandes cientistas de lá, apesar do governo ter falado isso, é muito difícil, Roberta, porque são cientistas que ganham muito dinheiro, que têm não só o salário deles, mas têm laboratórios que dependem de muitos recursos, e a ciência se tornou, em várias áreas hoje,
um empreendimento muito caro, que dá um retorno alto, muito positivo, talvez o melhor investimento hoje seja ciência. Todo o império, vamos dizer, da Apple, todo o império da informática tem muito a ver com ciência, tem essencialmente a ver com ciência. Então dá muito retorno, mas você precisa botar muito dinheiro nisso. Então não sei se o Brasil consegue aproveitar-se disso. Agora, aproveitar, vamos dizer, da saída de cientistas americanos para trazer alguns. Agora, cooperação com outros países temos que aumentar. No âmbito do BRICS, sobretudo com a China e a Índia, no âmbito da União Europeia, com vários países deles, nós temos que aumentar a nossa cooperação com eles. Porque a ciência é cada vez mais um empreendimento coletivo e internacional. Eu acho que esse é o ponto. E eu não queria me despedir sem dizer uma coisa também. Eu quero aproveitar esse momento para elogiar a Marina Silva, para defendê-la diante dessa ignomínia, dessa vergonha, desse show de horrores que a gente viu no começo da semana no Senado Federal. Marina está defendendo teses que têm fundamento científico, que tem toda essa base no que se sabe sobre a natureza, sobre o meio ambiente, e está sendo atacada de maneira vil e inaceitável por pessoas que só maculam as suas próprias biografias ao fazer isso. Com certeza, professor. De fato, é inaceitável. Professor Renato Giannini Ribeiro, muito obrigada, viu, por participar do Em Detalhes. Até a próxima. Muito obrigado. Um bom dia para todos que estão nos seguindo, viu? Para você em especial, Roberto. Tchau. Obrigada, um beijo. E olha só, nós estamos em festa porque o canal do ICL atingiu 1 milhão de inscritos. É isso mesmo. Agora nós somos 1 milhão de pessoas unidas na luta diária por um mundo mais democrático em que a informação e também o conhecimento não podem e não são privilégios de poucos. E para celebrar essa conquista histórica com todos os membros da nossa comunidade, nesta quarta, dia 4 de junho, te convidamos para uma mega live de 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita. Nós iremos trazer para nossa live convidados especiais, amigos queridos de longa data do ICL e também aliados fundamentais para que possamos seguir firmes na luta e refletirmos juntos sobre como a mídia independente pode ser uma ferramenta poderosa contra o extremismo. Você não pode ficar de fora dessa live, viu? Ative as notificações do canal para ser avisado quando ela começar. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos e logo depois tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. R$1,5 milhão. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 milhão. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente?